Boa noite a todas, agebianas e convidadas presentes. Tudo bem com vocês? Sou Eliane Tonello, presidente e coordenadora da AGEB-RS, psicóloga, escritora. E hoje, dia 29 de julho de 2021, estamos iniciando mais um bate-papo sobre as obras das nossas associadas. O livro Prefácio Sem Fim, um livro de poesias, que é da escritora e psicóloga Caroline Lima Silva, e o outro, E a Vida, Poetizando a Filosofia, da escritora e artista visual Noeli Luft. Então, os microfones, né? Tá tudo ok? Vamos dar segmento aqui. Então, as palestrantes terão 15 minutos cada uma, palestrante e convidada, certo? E o momento da declamação de poesias, eu vou chamar o nome por nome, ok? Então, para aquecer, vamos iniciar com Caroline, ok? Para aquecer, o que encontramos no prefácio da obra de Caroline? Escrever é um encontro consigo mesmo e com toda a natureza interna que habita em nós, seres humanos. É transformar em palavras o que sentimos numa ação verdadeira de se estar no mundo. De se estar no mundo, porque palavras também são ações que mobilizam e tocam profundamente. A poesia possui o propósito de sensibilizar quem a lê e dar sentido à arte de nossas vidas, a partir da sua forma estética e de seu conteúdo transformador e regozijante para a alma. Este livro é uma obra sensível, mas profunda da experiência existencial humana e das inquietações dela advindas. Um convite ao autoconhecimento, através da arte e dos sentimentos. Vamos dar início, então? Ao bate-papo. Eu convido a Magali, a primeira secretária, para ler o currículo de Caroline Lima da Silva. Por favor, Magali. Então, Caroline Lima Silva é psicóloga, formada pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, PUC, e mestre em psicologia pela Universidade Federal, URGS. Escritora, autora de livros Justiça Social na Adolescência, a voz dos protagonistas sobre a ética das relações comunitárias, e Prefácio Sem Fim, o livro de poesias. É coautora da coletânea Palavras 2020, membro da Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil, Coordenadoria RS, docente dos cursos de educação continuada da Univates, colunistas em temas diversos em jornais e mídias sociais. Bem-vinda, Carolina Lima Silva. Carolina, então, conte-nos como surgiu a inspiração para escrever a obra Prefácio Sem Fim. Contigo a palavra, Caroline. Muito obrigada por esse convite. Boa noite a todas as agebianas. É um prazer muito grande estar aqui com vocês e falar um pouco da minha obra também, desse livro de poesias. Então, a inspiração e o processo criativo nesse livro surgiu
em 98, quando eu comecei a escrever esses poemas, quando eu ainda estudava no cursinho pré-vestibular para o curso de medicina. Então, somente em 2021, que é esse ano que nós estamos, eu senti que era um momento de publicá-los em formato de livro, pois poderia fazer algum sentido para as pessoas também. E naquela época, tudo que eu escrevia tinha uma profunda expressão do que eu sentia naquele momento, que eram ansiedades e medos, e que me fizeram tomar um contato, mesmo com pouca idade, aos meus conteúdos emocionais mais íntimos, e que foi difícil, mas muito libertador também. E para mim, a escrita era, na verdade, uma maneira de autoconhecimento em forma de arte e até mesmo uma autodescoberta da minha relação com a escrita, pois eu sempre gostei muito de escrever. Então, talvez até por estar vivendo uma preparação tão intensa para um curso tão concorrido como o da medicina naquele momento, eu trazia para os meus escritos um tom mais profundo e talvez até melancólico, porque realmente era um momento de muita introspecção, autossuperação e privação de muitas coisas em prol do estudo e reafirmação também constante do meu propósito. Mas eu acredito que o olhar de psicóloga que eu sou hoje já estava lá naquele momento. E principalmente a sensibilidade com que eu percebia o mundo, né, em algo que me chamava muita atenção, como as desigualdades, os seus níveis evolutivos, o contraditório e outras inquietações minhas. E naquela época eu me lembro que eu já perguntava muito sobre o sentido da vida. E isso aparece muito nas minhas poesias, como, por exemplo, no poema Existência. E muitas dessas minhas inquietações que eu trago até hoje na minha vida, a respeito da dicotomia do bem e do mal, estão no poema Silêncio de Iguais, mais ou menos com as questões existenciais que a gente faz muito, de que forma nós estamos usando o nosso potencial como agentes transformadores da realidade, e sempre me perguntando para elevar as outras pessoas ou destruir. E isso é uma constante na minha vida, porque eu vejo que isso é o que faz realmente a vida, as escolhas, o tempo inteiro que nós nos deparamos. E eu usei também o uso da prosopopeia num poema que traz a voz dada aos crisântemos, como se tivéssemos que resgatar na natureza a nossa verdadeira essência como humanidade. Então, acredito sim que esse livro de poesias ele também tem um viés provocativo e reflexivo. Era isso. Caroline, você traz assim que a escrita ela proporcionou algo libertador assim. Você acredita que a escrita, a poesia, ela pode curar as pessoas? Acredito que sim, porque no momento que a gente também traz a arte na vida das pessoas, de alguma forma, as pessoas também conseguem, acho que lidar com o dia a dia de uma outra maneira, né? De uma maneira mais leve e podendo olhar para dentro de si, aprender com aquilo que é escrito, se reformando internamente. Isso eu acho que é um processo curativo, né? De toda a realização de uma obra. É quando alguém fala para ti que aquilo que tu escreveste faz algum sentido. Isso eu acho que é muito importante, porque a gente não escreve só para a gente mesmo, a gente escreve também para que possa auxiliar outras pessoas, né? E no momento que a gente auxilia, é curativo nesse sentido.
E Caroline, assim, você estava com os teus trabalhos na gaveta já há alguns anos, né? E por que durante a pandemia, né, despertou essa vontade de lançar como livro, de juntar, fazer a seleção e montar o livro? Pois é, na verdade, eu acho que desde pequena me vinha muito de escrever um livro, alguma coisa assim nesse sentido. E a minha vida inteira eu sempre eu sempre gostei muito de ler, sempre gostei de escrever muito. E na pandemia, talvez até pelo convite da GEB, o convite para fazer parte como coautora, né, do Coletâneas 2020, isso tenha se aguçado mais em mim, né? Essa perspectiva de assumir mesmo essa identidade e de poder expressar para as outras pessoas algo que era só meu, né? Poder compartilhar com as outras pessoas. Então, acho que eu me inspirei muito, né, nessa questão de escrever com vocês essa coletânea, e me senti encorajada também de trazer, né, as poesias, porque eu acho que poesia é algo muito mais sensível, mais íntimo para mim, né? No meu processo criativo foi assim. Então, acho que surgiu disso tudo. Eu fiquei pensando, né, como a GEB, ela está proporcionando, né, o espaço para as escritoras que estavam com seus trabalhos nas gavetas, está dando essa oportunidade e encorajando a mostrar para o mundo, né? Porque o momento que a gente coloca nossos trabalhos numa coletânea, o nosso trabalho já não é mais nosso. Ou nos livros, né? Quando a gente publica um livro, a gente está preparado, parece que isso também você está falando, que a gente está preparado para compartilhar. O que é mais íntimo, o que antes era uma coisa íntima, agora ela pode ser compartilhada, né? Então, eu acho que isso que você traz é bem importante, assim, eu acho que está encorajando muitas agebianas a tirar seus trabalhos das gavetas, e, né, eu acho que realmente a pandemia, ela tem nos mostrado, assim, e tem nos encorajado a mostrar o que a gente sabe fazer, da forma que a gente consegue fazer, e mostrar o que a gente é. Acho que isso que você traz. Qual é o sentido da vida? Né? Qual é o sentido da vida? Qual é o sentido de escrever e deixar numa gaveta? Né? Não tem, né? Qual é o sentido? Então, cada um escolhe. Eu vou tirar. Você pensou em tirar da gaveta e mostrar para o mundo, né, Vera? Caroline, a Vera está concordando comigo, por isso que eu me direcionei a ela. Mas acho que é isso que você fala, né, Caroline? Sim, exatamente assim, de poder. Eu acho que através daquilo que eu sempre gostei de escrever, né, e que sempre ficava em dúvida, relia e revisava, e acho que é um processo de amadurecimento literário também, de poder pensar mais seriamente também, né, na questão da escrita, não apenas como um hobby para mim, mas como tu falaste, né, não, quando a gente publica não é mais algo pessoal da gente, mas faz parte do mundo, está à disposição das outras pessoas tomarem para elas também, né? Então, acho que sim, a pandemia, ela veio, né? Ela nos desacomodou, ela nos fez pensar muito, pelo menos para mim, assim, de renovação, de se reinventar, de ver novas possibilidades, e eu acho que também de me perguntar o que eu estou fazendo, o quanto a escrita é importante para mim, o quanto isso pode ser a minha missão também, nesse sentido. Ok, Caroline. E aonde que a gente, né, se algum leitor gostaria de adquirir a tua obra, aonde que está disponível? Onde que ele encontra? Sim, esse livro ele foi publicado pela editora Clube de Autores
Então, se encontra a venda de forma online, né? A pessoa pode entrar no site e comprar tanto o livro físico quanto o e-book. E acredito que na Amazon também deve estar à venda. Então, através dos sites, né? Principalmente. Ok. Temos também a Lúcia. A Lúcia está presente. É convidada da Caroline. Boa noite. Boa noite. Prazer em estar com vocês. Seja bem-vinda. Muito obrigada. A Lúcia, então, é companheira do Lions, né? Companheira da Caroline. Ela é do Clube de Bagé, também membro da Confraria de Poetas. É isso, Lúcia? Exatamente. Eu idealizei recentemente a Confraria dos Poetas Livres, aqui em Bagé, que vai ser fundada agora em agosto, né? Já temos alguns membros, e sinto-me muito honrada de estar aqui com vocês, né? Quero parabenizar a todos pelo brilhante evento, pela iniciativa, neste momento pandêmico, né, que ainda estamos vivendo. A poesia, ela traz um alento para a alma, né? Quero parabenizar em especial a Caroline, né, pelos poemas dela muito profundos, reflexivos, né, que através dos poemas ela demonstra uma sensibilidade muito grande, né, como autora. Ela também nos convida a refletir sobre o que realmente vale a pena nas relações, né, sem desprezarmos também a essência da vida. E também ela, através da humildade nos poemas, nos leva a nos conectar com o divino. Então, é uma leitura que realmente vale a pena. Parabéns a todos e convido desde já quem quiser fazer parte da confraria que eu estou iniciando, né? Nós temos na confraria poetas iniciantes, já poetas mais experientes, né? E com certeza a experiência de vocês vai nos abrilhantar bastante. Quem quiser participar, a Caroline tem o meu número de telefone de WhatsApp. Muito obrigada e desejo a todos uma boa noite e um bom evento. Muito obrigada, Lúcia. Você também está convidada para participar da Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil, Coordenadoria Rio Grande do Sul. Muito obrigada. Agradeço. E também podemos conversar depois. Com certeza. Obrigada. Caroline, você gostaria de falar alguma coisa? Sim. Eu quero agradecer a presença da Lúcia, né, como a nossa convidada, muito feliz de estares participando e agradeço também a tua fala, né, a tua disponibilidade por estar aqui com a gente, abrilhantando também, né, esse espaço, fazendo essas trocas, que são muito importantes para a gente. Então, muito obrigada, Lúcia, pela tua presença. Eu que agradeço e esqueci de dizer que a Caroline também vai fazer parte da Confraria Poetas Livres. Obrigada. Ok, muito obrigada, Lúcia, muito obrigada, Caroline. E agora eu chamo Maria José Silveira para ler um poema, então vamos conhecer um pouco da obra da Caroline. É contigo a palavra, Maria José. Ligar o microfone aqui. Boa noite a todas, e eu fiquei muito feliz por poder ler um poema da Caroline, e ao ler eu vi que ela é de uma sensibilidade imensa e muito profunda, assim. Poema da Revelação, Caroline Lima Silva. Uma luz pairou em mim, e já nem eu sei seu prólogo ou fim, e já nem eu... A meu corpo está atada. Vou começar de novo porque eu gaguejei. Uma luz pairou em mim, e já nem eu sei seu prólogo ou fim.
A meu corpo está atada, mas se faz livre, sem da matéria querer, pousada breve, porque é fluida e leve. Flor ao acaso, consciência, enfim, as minhas partículas está aderida, mas deito ao chão os tributos para dela me encontrar. Transcedo o contorno a transbordar. A mais sublime essência humana por mim sentida, brilho ancestral de arte e conhecimento, transmuta a vida em contentamento, sem causa emanar. Ao convidar o que a mente suavize, desperta como infinito clarão, a fim de que a sabedoria se realize, abrindo-se em pétalas a evolução. Era isso. Muito obrigada, Maria José. Lindo, lindo. Muito lindo, né, esse poema, eu também achei. Muito profundo. Isso. Convido agora, então, a Lia Dauber, por favor. Boa noite a todos. Muita satisfação estar aqui entre vocês. Parabenizo, não é, as nossas duas escritoras tão criativas e potentes. Eu vou ler, então, o poema da Caroline, denominado Delicadeza. Existe uma flor que pertence a outro mundo. É flor triste, pobre, abandonada, mas por sua fé encorajada ainda a crer nos que a mal querem, responde com piedade a um açoite, sem que os algozes esperem, porque é solitária, e sua essência comemora o mais vil afago a seu coração vagabundo. É incomum que viva se contentar com meios sorrisos e meios olhares, ou com mediano de tudo que sente e vê. Sua alma desprotegida prefere o castigo ao descaso, porque, ao menos, não pensa ser contorno sem conteúdo, semente germinada ao acaso, sem que de flor um nome lhe dê. Muito obrigada. Muito obrigada, Lia. A delicadeza mesmo. Tá? Seguimos, então. Convido Darielle, também, a gebiana, Darielle Gonçalves, para ler o poema de Caroline. Por favor. Boa noite a todas. Muito obrigada pelo convite. É uma honra ler um poema da Caroline, que eu entendo que caiu como uma luva, o poema Existência, para eu ler. Eu sou acadêmica de filosofia do último ano, e como a própria Caroline falou, o poema dela trata realmente de questões ligadas ao sentido da vida, tudo a ver com a filosofia. E o meu TCC é exatamente sobre literatura e filosofia. E os poemas são escritos não porque são bonitos, em que pese eles estarem ligados ao campo da estética. Nós escrevemos poemas porque nós somos humanos, porque nós somos cheios de paixões, porque nós existimos, porque a vida existe e porque nós precisamos continuar o show da vida. E eu amei esse poema da Caroline e ele me tocou profundamente. Existência. A vida é uma espera que não tarda a acontecer. Ora revela-se no enigma da noite, ora insinua-se no amanhecer. Sua tristeza bendita provoca rumores, que de tão inquietos e avassaladores libertam a alma e a lançam a amores. Outrora rejeitados pela distância de um olhar, tão bom seria vê-la se acaso fosse possível. Com a glória de um bárbaro vitorioso, longe do marasmo de ser impassível, defender a certeza perante o duvidoso
de ter nascido e cumprido de forma inesquecível. Lindo, maravilhoso. Muito obrigada por essa oportunidade. Amei, amei. Parabéns, Caroline. Obrigada. Obrigada, Darielle. Convido agora Nilda César para ler o poema de Caroline. Por favor, Nilda. Você está com o microfone silenciado. Nilda? Deixa eu ver aqui. Vamos dar sequência, depois a gente retorna. Se ela não conseguir, aí eu leio, tá? Convido a Magali Oliveira, então, para ler o poema da Caroline, dando a sequência. Vou dizer, de autoria da poeta Caroline Lima Silva, Corações Involuntários. Nossos corações merecem delicadeza, gestos que falam autoconsideração, de tudo que se quer sentir pela gentileza, um afeto verdadeiro, sem o apego da ilusão. Coração involuntário, como folha voa, nasce como a terra e semente, do grito audível ao sensível que ecoa, porque consegue viver a essência de quem sente. Muito obrigada, Magali. Eu vou ler, então. A Nilda não está conseguindo ligar o microfone, tá bem? Eu vou ler o poema que ela leria, então. Da autoria de Caroline Lima Silva, Silêncio de Iguais. Se os crisântemos a voz fosse dada, a terra sem respostas iria ficar. Porque a mão maltrata, se pode acariciar? Por que o desinteresse impera, se a bondade pode revelar? De tudo, enfim, ficaria a certeza de uma ainda aparente descrença. Não vem só do interior das flores o perfume verdadeiro, mas é delas que ele parte certeiro, por liberarem o amor sem mosteiro, que as pessoas não conseguem cultivar. Ah, se os crisântemos falassem, pobre dos que não os ouvem. Pobre dos que não os ouvem. É isso. Parabéns, Carolina. Lindo o teu trabalho, muito, né, de grande profundidade. Lindo, lindo. Parabéns. Muito obrigada. Você gostaria de trazer mais alguma coisa sobre o teu livro? Eu gostaria de agradecer mais uma vez imensamente essa oportunidade de estar trocando com vocês e me sinto muito honrada também de participar desse grupo maravilhoso da JEB. É uma honra sempre e muito obrigada a cada uma de vocês que leram e que transformaram essa noite também com um pouco dessa obra também. Muito obrigada. Muito obrigada a você, Caroline, por dar essa oportunidade de pensar um pouco mais na vida, na finitude, né? No sentido da vida e na vida. Né? Muito obrigada por estar também conosco, né? Nessa noite tão gostosa aqui, fria lá fora, mas aqui dentro está bem quentinho. Muito obrigada. Certo? Então, passamos agora, vamos conhecer um pouco sobre a obra da Noeli Luft.
eu trago um recorte da introdução da obra, na qual Noeli é coautora. Um encontro entre filosofia e poesia para aquecer essa noite fria. Introdução, então. Na saída para encontrarmos o outro, eu, buscamos nos primeiros relâmpagos que estremeceram a movimentar o pensamento filosófico e poético. Um caminho onde os degraus do conhecimento nos levaram a percorrer a história da filosofia, evocando o tempo, o espaço e o ser. Na luz e na escuridão de nossas transcendências, delas muito saímos e nelas muito entramos, permitindo a construção de poemas e reflexões, frente aos conceitos explodidos ou simplesmente abertos, tentando com elas criar voz própria. O árduo trabalho com as palavras permeou o encontro com o outro, a alteridade, o deixaste ser, o dourado caminho do meio, o absoluto, o novo homem. A poesia é essencial e vem da alma, este movimento invisível. Este anima essa energia do tempo e do espaço no ser. É uma inquietude, um vazio sempre se refazendo, um constante tremor de viver e reaprender a viver. Então, chegou a vez da Argebiana Noeli Luft e sua convidada, Isabel Bellini, organizadora da obra. Então, só para salientar que a Noeli é autora da capa do livro Uma Pintura em Aquarela, que também irá nos falar sobre a pintura. Então, vocês terão 15 minutos, cada uma para apresentar a obra, o outro e a vida, poetizando a filosofia. Chamo, então, Magali Oliveira, por favor, para apresentar Noeli Luft. Contigo a palavra, Magali. Noeli Luft, poeta, escritora, artista visual, nascida em Cerro Largo, Rio Grande do Sul, em 29 de setembro de 1947. Reside em Porto Alegre. É graduada em Ciências Físicas e Biológicas pela URGS, em completo de Biologia pela UFPF e Filosofia pelo IDC. Lecionou 5 anos e está aposentada pela Caixa Econômica Federal. É aluna do Ateliê Livre de Porto Alegre durante anos em diferentes cursos, desenho, pintura em acrílico e aquarela, cerâmica. É sócia da Associação de Artes Plásticas Francisco Lisboa, o Chico Lisboa. Desde 2015, participa de diversas exposições coletivas e cursos promovidos, além de outras exposições coletivas e editais, Mini Arte Internacional, organização de Clara Pechansky, Bienal C, Água, Essência da Vida. Ilustração de 4 capas de livro. A fotografia está inserida como modelo, inspiração nas expressões em arte e composições poéticas. Uma das fotografias foi premiada, faz parte do acervo 100 anos de Belo Horizonte, Minas Gerais. Na literatura, participação 12 anos de oficina de poesia e filosofia com Isabel Zielinski. É coautora dos livros Entre Vidas, Craque Nem Pensar, 2010, O Outro
e a Vida, Poetizando a Filosofia, 2014, e autora da ilustração da capa em aquarela. Durante esses anos, participou de oficinas de poesia e filosofia na programação da Feira do Livro de Porto Alegre, onde aconteceu também o lançamento e sessão de autógrafos dos livros. Participação em oficina literária de escrita criativa com Alci Cheuich, com o apoio da Associação dos Aposentados da Caixa Econômica Federal, Associação dos Empregados da Caixa Federal, com participação em diversas exposições coletivas. Coautora das obras O Outro e a Vida, Poetizando a Filosofia, Gaia, Mãe Terra e Lutz, romance histórico da vida e obra do maior ambientalista do Brasil, José Lutzenberg, 2019, com lançamento e sessão de autógrafos na Feira de Livro de Porto Alegre. É sócia da AGEB-RS, participando da coletânea Palavras desde 2015. Tem um curso de atuação teatral no multipalco do Teatro São Pedro. Pertence à Associazione Bellunense del Mondo, sendo diretora cultural. Noeli Luft, então. Muito obrigada, Magali. Então, passo a palavra, Noeli Luft, terá 15 minutos, e sua convidada também 15 minutos. É contigo. Então, Noeli. Obrigada. Conte-nos. Obrigada, Eliane. Obrigada para a AGEB e as agebianas que tem esse evento tão importante nesse contexto que a gente está vivendo, né, ter um momento de troca e de aconchego. E obrigada, Magali, pelo tempo em dizer o currículo, que nem precisava tanto. Mas, Noeli, conte-nos como surgiu a ideia da inspiração de escrever essa obra, O Outro e a Vida, Poetizando a Filosofia. É contigo, então, a palavra. Quando eu me aposentei, eu fui atrás do que eu havia deixado pelo meio do caminho. Algumas pedras no meio do caminho, né? E aí elas parecem que impediam alguma coisa. E quando me aposentei, eu fui remover essas pedras. E duas coisas eu fiz. Me inscrever na oficina de poesia e filosofia, que eu achei instigante. Filosofia eu já gostava. E no Ateliê Livre. Então, eu levei junto os dois caminhos, os cursos em arte pelo Ateliê Livre da Prefeitura e a frequência na oficina de poesia e filosofia. E foram 12 anos. E o livro, então, é o trabalho. Ele foi gestado 12 anos. E uma das coisas que foi solicitada pela Isabel, que eu fizesse, então, a capa. Eu transformasse o conceito de poesia e filosofia de forma visual, para que a capa, né, fosse uma realidade. Então, o trabalho foi feito assim, para também, né, abarcar os dois lados, né, da página, e esse aqui é o original. Então,
a filosofia e a poesia correndo juntos. E a aquarela é uma pintura aguada, então correr junto. E dentro do conceito, o dourado caminho do meio. Então, eu fiz a aguada com a tinta aquarela e no centro, não sei se dá para ver, tem um pouquinho de dourado. Então, ele ficou fazendo esse caminho, percorrendo no centro dos dois. E é o que a gente procura na vida, né? O equilíbrio, a moderação, que é um exercício constante. Esse, então, é sobre o livro, a capa do livro. Né? Então, foram 12 anos maravilhosos. Quando vocês ouvirem a Isabel, vocês vão me dar razão, ela é maravilhosa. Consequentemente, a oficina também foi produtiva, né? Nós, nesses 12 anos, foram os filósofos dentro do mundo, né, antigo, né, esse caminho foi percorrido, também pensadores, né, poetas, psiquiatras, como, por exemplo, o Freud, né, também. E o que aconteceu? Por exemplo, uma coisa interessante que eu acho que contar para vocês é a poesia. Como que ela surge? Dois exemplos eu posso trazer aqui para a gente. Eu fazia filosofia na disciplina de psicologia, estudamos Freud. E também na oficina passamos pela história da arte, né? Tudo vem junto, como diz a Isabel, tudo vem junto, vem a arte, vem a literatura, a poesia, todas as manifestações, na verdade, elas vêm junto, conseguimos trazer tudo junto. E a professora, numa prova, trouxe... o tema era Freud e o inconsciente, que ele traz o afloramento do inconsciente, né, na conduta humana. E ela nos entregou, né, uma figura que é um trabalho do Dalí, e nós tínhamos que desvendar, usando o aprendizado com Freud na figura representativa do Dalí. E, na prova, saiu a poesia, surgiu a poesia, foi a resposta a essa intersecção entre o Freud, né, a psicanálise, e a arte, veio a resposta. E tem uma das pessoas que vai ler esse poema, que foi a minha resposta à prova, né? A sorte que a professora aceitou. E uma outra poesia também surgiu no trabalho do Michel Foucault, né, o estudo do filósofo francês Michel Foucault. E na filosofia,
num tema, num estudo de pós-graduação, o professor trouxe a leitura do livro do Michel Foucault, A Loucura. E também o trabalho que eu entreguei para ele foi através da poesia. E ela também será lida por uma das minhas... de uma das agebianas. Eu gostaria, então, também de falar um pouco de poesia, que, na verdade, parece que poesia a gente é um aprendizado e uma forma de expressão que também é arte, né? Porque a onde que está a Noeli não é boa de decorar, sabe? De lembrar tudo, né? E então nessa composição poética da poesia, ela é um desvelamento. O autor, o poeta, ele faz um desvelamento ou de uma figura, ou de um sentimento, de um evento, de um personagem. E ele vai explorando nesse desvelamento, nessa forma de desvendar, ele vai explorando os recursos de linguagem e colocando ritmo, sonoridade, repetição de som, sincronia, subjetividade, metáforas, numa interpretação livre e instigante. E aí ele assina. Acabou aí? Não. Agora vem o espectador, o leitor. O que ele faz? Ele reveste. Enquanto ele lê, surge inspirações, reflexão, sensações, emoções próprias que surgem da sua leitura. Então, a poesia é um desvelamento e depois um revestimento. Passo, então, agora a palavra à mestra de filosofia e poesia maravilhosa. Vocês vão me dar a razão depois de ouvi-la. Isabel Zielinski, pessoa carismática, uma bagagem enorme de saberes e gentilezas, bióloga, filósofa, participa da Feira do Livro há mais de 20 anos, há mais de 25 anos. Ela é participante ativa dentro da programação, ela está dentro da programação. Professora de oficina de poesia e filosofia para a vida, no Instituto Fernando Pessoa. Participa também, né, de livros como coautora e também tem livros como autora. As palestras, que também ela é convidada, de filosofia e poesia, psiquiatria e filosofia,
Quer dizer, diversos assuntos levados, né, ou enriquecidos pela filosofia. Então, alguma de suas obras. Eu, pessoas, pessoa, eu. O tempo começa no coração. Continente sul, sur. Labirinto dos encontros. Paz, um voo possível. Organizadora do livro esse do qual nós estamos hoje conversando. Entre vidas, craque nem pensar, como organizadora e professora da oficina. Então, querida Bel, a palavra é sua, meu amor. Bem, agradeço, é uma honra estar aqui entre um grupo tão coeso, um grupo que a Noeli sempre fala com muito carinho e com muito orgulho de pertencer. Agradeço a Eliane Tonello, né, presidente. Estou muito encantada também com o que ouvi da Carolina Silva, né, que realmente uma poesia sensível, uma poesia humana, uma poesia que nos toca na alma, no ser e naquilo que os poetas procuram, que é a poesia. É para nos salvar, né? E para nos alertar também. Então, Armindo Trevisan sempre nos diz a poesia salva, é uma questão de escolha, né? Se escolhe a poesia é porque ela está abrindo caminhos para o ser se tornar um ser melhor consigo e com o outro. Igual Maria Carpe sempre diz também, nós os dois sempre foram nossos convidados na oficina, e sempre dizia e nos diz, a poesia não adianta só ser escrita, a poesia tem que ser vivida, né? Ela tem que se transformar em atos concretos. O poeta, ele tem eticamente que viver a poesia de uma maneira que ela se torne um ato poético. Isso não é de vez em quando, ele tem que incorporar isso à sua vida, à sua ação, à sua maneira de ser, à sua maneira de viver. Ambos, Armindo Trevisan e Maria Carpe, acreditam muito nisso, junto, inclusive, com Carpinejar, que é da mãe, toda essa fonte, né, de conhecimento filosófico poético, como Armindo Trevisan, filósofo e poeta, e que nos ajuda muito a descobrir os mistérios da vida, os mistérios da alma, os mistérios do ser que habita esta terra e outros lugares. A capa, como disse a Noeli Luft, é maravilhosa, feita por ela. Essa capa representa o caminho do meio, aquele em que, de um lado, podemos ter algo que não gostamos tanto, do outro, aquilo que gostamos, mas qual é o caminho que devemos seguir? O sim, o não, o belo, o não belo, o que devemos tentar ser, né? Um equilibrista, como diria Nietzsche, e termos, como Goethe também tem esse conceito, o dourado caminho do meio. Esse dourado caminho do meio requer que se conheça a esquerda e a direita dos caminhos e se junte os dois naquele equilíbrio da corda que Nietzsche tanto diz que a besta humana, ou seja, o ser humano, ele tem que encontrar um ponto de equilíbrio para o bem viver, para a saúde tanto do corpo quanto do físico. Este livro maravilhoso, tá? Eu mesmo
estou dizendo, desculpem, mas é verdade, não por mim, por todas que participaram, tá? Teve como participante a Célia von Meirelles, Dalva Tsainer Bonato, Jaqueline Paim Santos, Marga Sigman Paradeda, Margit Lamáquia, Maria Helena Lúcia Schmidt e Noeli Luft. E eu como organizadora, porque fui a professora da oficina durante esses 12 anos. Como que surgiu esse livro? A minha proposta para o Instituto Fernando Pessoa, que foi sempre aceita, era que eu faria um passeio, digamos assim, da poesia desde como ela nasceu até os tempos contemporâneos. No início achei muita coisa, mas me propus a conseguir. Entra pessoas, saem pessoas, o grupo vai ficando coeso, vai ficando cada vez mais maduro, cada vez mais atento, não faltam a nenhuma oficina, começam como eu incentivava muito, a descobrir sua própria voz dentro da filosofia e dentro da poesia, e juntar essas duas para que nascesse como se fosse um diálogo de tese, antítese e síntese, a sua voz própria, o seu trabalho de cada um, que não precisa ser comparado nunca a ninguém, apenas assim tentar uma melhora para si e para a clareza do mundo com a sua contribuição de criação. E todas estas 7 pessoas que ficaram os 12 anos na oficina conseguiram isso. Essas pessoas, assim como a Noeli estava dizendo, cada uma associou alguma outra coisa, ou a filosofia, ou a escrita na literatura, ou a escrita de histórias, cada um foi compondo na arte, tivemos de tudo, cada uma de nós era formada em alguma coisa, como a arte, como a biologia, como professoras, como da literatura, enfim, foi um enriquecimento muito grande esse círculo de mulheres trocando ideias sobre a criação de cada uma com base na filosofia, né? Se trabalhou desde Tales de Mileto até os modernistas, né? Mas também se entrou um pouquinho no contemporâneo, que é bem mais complicado, mas se veio desde Tales, com Platão, Sócrates, Aristóteles, e como, né, a base da filosofia, depois se passando por todos eles, dividimos em 4 fases, né? Idade medieval, idade depois do iluminismo, e assim fomos seguindo, até chegarmos na modernidade e no contemporâneo. Foram vistos, se vocês tiverem a oportunidade de adquirir o livro, 3 a 4 filósofos dos mais expressivos no mundo sobre a filosofia, e que também todos eles caminharam nesse belíssimo mundo que é o trabalho poético. E, com isso, quando se concluiu, depois de 12 anos, estávamos no modernismo já, aí o que se fez? Pensamos, imaginem só, 12 anos, quando nós entramos, apenas uma estava ganhando seu primeiro neto, muitas não tinham os filhos casados, muitos estavam ainda com seus maridos, ou, enfim. E ao longo desses 12 anos, como é o natural da vida, várias coisas foram acontecendo. E chegamos à conclusão de que estava na hora de deixarmos para o futuro, para os nossos netos, para os nossos filhos, para os nossos amigos, para o rol dos poetas, o rol todo dos filósofos, o nosso trabalho de desvendamento de cada filósofo com a poesia.
E então conseguimos isso. Foi um trabalho muito árduo, no qual cada uma desvendou sua voz própria, desvendou a sua criação, desvendou o seu trabalho diário de 12 anos, tentando dar o melhor e saber fazer aquilo que é difícil para o poeta, aquela limpeza de escrita, aquela jargão de dominar as palavras, o ritmo, a forma, a rima, o conteúdo, e dar sentido maior. Todas conseguiram isso, terminando a oficina, depois que terminamos todo esse caminho filosófico, todas seguiram caminhos belíssimos, todas até hoje são escritoras, são poetas, são historiadoras de próprias famílias ou de fotografia, de pintura. Na psiquiatria também temos colegas psiquiatras. Então, assim, foi realmente uma oficina no qual posso dizer que o outro e a vida se manifestaram. Nós, com a alteridade que a filosofia nos ensinou e com o desvendamento de cada uma e do todo, nós conseguimos trilhar este caminho do meio e posso dizer que conseguimos um pouquinho nos sentirmos pessoas melhores e pessoas mais amorosas e pessoas que conseguiam abrir conceitos, explodir, como eu dizia, conceitos, para aceitar novos conceitos e nova reformulação do novo mundo que estava nascendo e que se apresenta a nós, principalmente agora com o Covid. Então, foi esse mais ou menos o nosso caminho, o nosso desvendamento, a nossa criação, e também fizemos o livro Crack e Poesia, é assim o título, tá? Do qual fomos muito convidados por muitas pessoas, que era nossa ideia chegar às famílias das pessoas que sofriam, com filhos, com maridos, com esposas, com amigos, através do crack, que naquela época estava explodindo no mundo, com pensamentos e poesias que pudéssemos chegar e ajudar essas pessoas. Fomos convidados para várias palestras, várias oficinas, e nos sentimos com o que Aristóteles teve o mérito de ter na oficina o nome que Aristóteles sempre dizia: não adianta filosofia se ela não for para a vida. Só cercada dos muros acadêmicos e ficando rodando entre as mesmas pessoas, não vamos nunca evoluir. A filosofia precisa ultrapassar esses muros acadêmicos, essa muralha, e também conviver com seres que não entendam tão profundamente o jargão filosófico, mas que o sintam, que tenham dentro de si essa capacidade de reflexão para tornar o nosso mundo um mundo de um viver mais feliz e mais em flor do que pétalas caídas ou mortas. Nós realmente, a Noeli foi uma participante da oficina que muito contribuiu, porque como ela pertence a várias áreas, ela sempre trazia novidades, do qual também nós poderíamos ser beneficiadas e trilhar vários caminhos ao mesmo tempo, para o todo ir junto, como o mundo vai. Nada vai sozinho. Como se soube há muito tempo atrás, uma borboleta bate suas asas no Japão, e aqui nós sentimos esse movimento de uma maneira imperceptível, mas que existe. Agora, esta semana, estamos com momentos perceptíveis de nossos atletas, né, fazendo muito bonito em Tóquio. Mas esses movimentos que eles fazem nos chegam através de imagens, e nós temos que trabalhar essa imagem, uma imagem de um Brasil melhor, um Brasil
cheio de esperança para o futuro. Agradeço muito, muito ter sido convidada pela Noeli Luft para este encontro maravilhoso entre nós que acreditamos que a poesia e a escrita nos liberta e nos ajuda a compreender o outro no seu todo. Sou agradecida a todos que me escutaram e a Noeli que pôde me trazer até aqui. Um abraço no coração de cada uma e o meu muito obrigada. Muito obrigada, Isabel. Muito obrigada, Noeli. Nossa, que noite, né? Eu estou vendo no bate-papo aí que tem algumas mensagens de agradecimento, só de agradecimento por essa live desta noite. E realmente, eu acho que vocês nessa noite nos trouxeram, né? A Caroline começou com o sentido da vida, e você, Isabel, né, e Noeli, vocês trouxeram que é possível, né? Através da reflexão, através do estudo, poder encontrar esse caminho do meio dourado, né? E que é possível, e também poder viver de uma forma mais leve, mesmo, né? Com essa pandemia que estamos vivendo, estamos passando, a gente, através da poesia, poder, né, buscar dentro de cada um de nós o que há de mais precioso, né? As pérolas que estão dentro da gente, né? Esse dourado que está ali. Então, o nosso agradecimento, a Gebe está muito contente, né? Acredito que cada uma está com vontade, né, de bater palma e agradecer a contribuição. E também Isabel está convidada a conhecer a associação, participar conosco, né, ser a nossa associada, enfim, né, contribuir, com certeza terá muito a contribuir, certo? Seguimos então, Noeli, assim, eu gostaria de ouvir um pouquinho mais, não sei se você gostaria de trazer, como eu perguntei para a Caroline, a poesia também te levou a esse processo, dá para você pensar no processo de cura, não sei se talvez você já tenha trazido, gostaria de trazer mais alguma coisa? Está aberto o meu? Está aberto. Tá. Assim, sendo bem sincera, né? A poesia, ela foi surgindo como uma forma de expressão. Eu não pensei nesse sentido de salvação. Era tudo, eu queria que tudo que eu descobrisse, né? Quando eu fosse removendo as pedras que ficaram no meio do caminho, que eu pensava que estavam me impedindo alguma coisa, né? Mas aí, depois de aposentada, eu estava livre. Então, eu fui atrás dessa complementação, né? A minha neta chegou, eu tinha tempo, né, para me dedicar à minha filha e à minha neta, né, e à sua nova família que ela formou e que estava dando frutos, né? Então, tudo foram mais formas de expressar as coisas boas que aconteciam. Então, eu agradeço ao meu ex-gerente, né, o Paulo Faccioli, que indicou a oficina da Isabel, porque ele disse, Noeli, isso aí é uma coisa boa para ti, porque a gente trabalhando juntos, né? E ele também é escritor, né? É pianista, ao menos entende, né? de música, né? Uma pessoa musical e com alto astral. E aí ele me indicou a oficina da Isabel,
e que eu sou imensamente grata pela indicação que ele fez. Então, a poesia, para mim, ela foi sendo acrescentada, ela se acrescentou, ela foi vindo junto, né? E quem sabe ela me salva, né? E eu assim, não desapercebidamente, né? Mas não com essa intenção, porque, na verdade, né, a gente lendo uma poesia, a nossa alma cresce, né, se descobre. Eu acho linda a poesia essa possibilidade de desvelamento, né, e de revestimento depois, como eu falei no começo, pelo leitor. Então, eu acho que é essa via de mão dupla, né, chega também ao dourado caminho do meio, né? Um faz poesia, o outro lê a poesia e os dois juntos fazem um terceiro caminho. Eu acho que é isso. Ok, Nelly. E a gente está curioso aqui, onde é que a gente pode adquirir a tua obra? Nós conversamos, eu e a Bel, né, Bel, sobre isso, no lançamento, né? Quem sabe tu fala sobre isso, Bel. Tinha 3 livrarias, né, com o livro. Mas agora a gente vai ter que descobrir de novo, porque a cultura fechou, a Saraiva não sei se está funcionando, e tinha também uma livraria na Zona Sul. Então, a gente vai ver isso, e também acho que a Bel está com intenção, né, pensou na intenção da edição digital. Isso. Certo, né, Bel? Temos a oportunidade, talvez, de colocar na Amazon, né? E também, assim, temos alguns volumes a mais do livro, que, né, ficou bem interessante. Tá, assim, ele aparece as divisões filosóficas e o porquê, e a criação poética de cada uma. Nós vamos combinar, a Noeli, então, e eu, de ver aonde a gente vai recolocar os livros, porque era da AGE, né? E a AGES, né, ela acabou distribuindo todos. Então, quem tem mais os livros são as próprias autoras. Então, nós vamos nos reunir e ver onde vai ser colocado, e a Noeli pode avisar, né, Noeli? Sim, sim. Agora a gente pode revitalizar. Sim, sim, agora não vamos esperar passar o Covid para revitalizar. Eu acho que todo mundo está sentindo essa necessidade de uma revitalização, mesmo dentro dessa dificuldade, né? Mesmo dentro desse novo mundo, de que a gente possa continuar criando, produzindo e ter esperanças de um mundo melhor, né? Não vamos ceder, né? Isso, vamos continuar nossos caminhos. Isso mesmo. A nossa contribuição, né? A nossa contribuição. Olha só. Noeli depois pode avisar, né, Noeli? Sim, sim. Com certeza. A gente poder pensar, fiquei pensando assim, né, como as obras se complementaram, né? Como os temas se complementaram essa noite. Né? O livro da Caroline, o da Noeli, o trabalho, né? Todo esse trabalho. Né? Que interessante essa coincidência. Então, seguimos agora. Convido, então, a Maria da Glória, tá? Para ler o poema da Noeli.
Para conhecer um pouquinho dessa obra, ok? Por favor, então, Maria da Glória, contigo a palavra. Por favor, então, Maria da Glória, contigo a palavra. Nau dos loucos, novo espantalho na passagem. Carga insana desliza, entregue ao rio de 1000 braços, ao mar de 1000 caminhos, acorrentados, infinitas cruzilhadas, no meio mais livre, na mais aberta das estradas. Incertezas, inquietude incessante, assombrando a imaginação em busca da razão. Prisioneiros da própria partida, embarque último para o outro mundo, parte o louco. É de outro mundo quando desembarca. De que mundo é o louco? Muito obrigada. Muito obrigada, Maria da Glória. Chamo agora, então, a gebiana Yara Freiner. Por favor, liga o teu microfone. Boa noite a todas. Um prazer, uma alegria. Li, reli, interessantíssimo. Penso, logo existo. Entremeio de saberes, novos olhares, enlaçando, aglutinando, Yara, não sei se você está me escutando, você está com a internet que deu uma trancadinha. Aguardando um pouco. Eliane, enquanto Oi. está paradinha aí, só vou dizer assim para a Isabel que eu tenho vários certificados assinadinhos por elas da Feira do Livro. Eu fazia muito malabarismo para assistir ela. Ela é maravilhosa. A filosofia e a poesia juntas é maravilha. Olha, deu de novo, mas vocês estão me ouvindo? Agora sim, começa de novo. Que a gente só viu o início e parou. Tá, Sim, começa de eu novo. vocês de novo. Estão bom. Vou de novo. Tá? Eu perdi a conexão aqui. Penso, logo existo. Entremeio de saberes, novos olhares enlaçando, aglutinando, extraindo, fecundando conceitos. Criação, ar puro, fluxos, apreensão, percepção, pura emanência. Gesto livre e inventor, atento às dobras, recognição. O já pensado, ofertado perplexo, renovando o espanto, deslizando, passando o avesso, por mutação, o pensamento se construindo. Noeli Luft. E muito obrigada. Obrigada, Yara. Obrigada. Convido agora Diane Godolphin para ler o poema, então, da Noeli. Boa noite a todas as gebianas. Que presente maravilhoso nesta quinta-feira, ouvir essas vozes, ouvir este clamor da poesia, da literatura, da filosofia. Eu assisti a live da Luft e da Zelinski. Zelinski, né, o sobrenome. Então, eu vou recitar agora uma poesia da Noeli, fui convidada carinhosamente, né? Então, muito agradecida.
Preciso me surpreender. Cantar a magnólia. Contingências não se calam. Na paz, na guerra, seu disfarce desde o começo dos tempos. Como outrora, o bem, o mal. Por momentos, não sou anjo, sou capela, Noeli Luft. Querida Noeli, muito obrigado, muito honrada, agradecida, iluminada também com tanta coisa linda que vocês trouxeram para nós. Querido presidente, olha, a gente só tem que dizer parabéns, né? Por essa honra e por ter feito esse acórdão tão maravilhoso entre ambas as partes. Fluiu assim, como um doce maravilhoso. Foi um presente nessa noite. Obrigada. Parabéns. Obrigada, Tiane. Obrigada pela tua presença. E obrigada a todas, né? Todas as EGBianas, sempre evocadas, solicitadas, estão aqui conosco, sempre com vontade, né, dessa poesia, buscando essa poesia e emanando e vibrando e torcendo pelas coisas. Convido agora, então, a Fátima Pinto para apresentar a poesia da Noeli. Por favor, Fátima Pinto. Abra o teu microfone, por favor. Continue. Ok? Obrigada a todos. Noeli, querida Nonô, como eu te chamo, obrigada pelo teu convite. Esta poesia que eu vou ler, da Nonô, a ganhei quando eu fiz 60 anos. E reverbera até hoje, né? Esse diálogo da Noeli com Freud e o inconsciente. Este trabalho lindo dela. Penso que sou beleza surrealista, beleza realista. Em gavetas, engaveto minhas chamas que ardem nas girafas. Inacessível, uso muletas. Olhos vendados, pretendo ser alegoria. Sou por onde vou. A girafa que arde é só um elemento. As gavetas, um reino azul. Noeli Luft. Obrigada. Obrigada. Amei. Obrigada, irmãzinha. Foi uma alegria imensa. Obrigada, Fátima. Uma satisfação. Muito obrigada. Obrigada. Convido agora a neta Constanza para ler um poema da avó Noeli. Pessoa em si, ao redor de si, atrás de si, dentro de si. Pensar em si, possuir em si, descobrir em si, o mundo em si. Trazer em si, ver em si, acreditar em si, tropeçar em si. Tropeçar em si, frente ao espelho. Você, sou eu sou você. Enfim, a sós consigo mesmo, em si mesmo. Obrigada, meu anjo, minha amadinha. Que emoção estar contigo aqui, meu amor. Te amo, vó. Te amo, amadinho. Tamanho do mundo. Encerramos aqui, então, com os poemas. Eu gostaria de agora ficar aberto, né? Temos uns minutinhos. Se alguém gostaria de trazer algum questionamento, alguma reflexão, por favor.
Eliane. Oi. Desculpa. Eliane. Oi, Posso Nilda. falar? É a Pode. Nilda. É naquela hora, devido à minha... Sou analfabeta, né? Essa que é a verdade. Analfabeta digital. Consegui, depois de muitos telefonemas com a minha neta, me conectar. E eu gostaria de parabenizar as duas poetisas maravilhosas, a Noeli Lute e a Carolina Lima e Silva, pelas suas obras maravilhosas. Vou tentar conhecê-las de perto. Tá? E eu poderia rapidamente, já que eu não consegui no início ler a poesia da Carolina, ler agora, bem rapidinho, uma minha que representa o momento, bem ligeirinho. Pode. É pequenininho. Pode. Indesejado. Criatura chegou, desembarcou, se instalou, por aqui ficou. Até quando? Indesejado intruso, que nos faz confusos, inseguros, girando em parafuso? Isso aí. É do momento. Obrigada, Nilda. Obrigada. Eu que agradeço o espaço. Maravilhoso o programa. Obrigada. Quem mais gostaria de... Eliane, a Darielle. Sim, por favor. Não, eu queria agradecer a oportunidade, mais uma vez, parabenizar as duas poetas. O trabalho delas é excepcional, eu fiquei arrepiada, eu fiquei emocionada. Eu gostaria de te parabenizar, porque todas as lives, os saraus da AGEB, eles são verdadeiras aulas, nós aprendemos muito. Eu, particularmente, aprendo assim demais com as lives da AGEB, não dá para perder realmente. E hoje, particularmente, parece que a live foi feita para mim. Pelo momento que eu estou vivendo. E eu gostaria muito de adquirir essas duas obras, porque elas vieram de encontro com o trabalho que eu estou fazendo. Então, eu preciso das duas obras para o meu TCC, porque... Como o meu TCC ele é literatura, as relações históricas entre literatura e filosofia, e eu estou, por exemplo, citando que Anacreonte influenciou Machado de Assis, ou que as obras de Graciliano Ramos, por exemplo, elas... tinha uma conotação de questionamento a respeito da social, das questões sociais e existenciais. Imagina citar duas obras de duas poetas gaúchas relacionadas a essas questões, quer dizer, vai enriquecer em muito o meu trabalho. Então, além delas serem gaúchas e atuais, porque escritas agora, né, não há muito tempo, tem toda essa perspectiva. Então, eu gostaria muito do trabalho de vocês, pela qualidade, pela excelência e pela temporalidade também. Então, se fosse possível adquiri-las, eu gostaria muito, realmente, eu gostaria de saber como fazer isso, né? Porque não esperar para colocarem na Amazon. Não, tá? A gente vai pensar nisso e eu te dou um retorno, tá? Tá, obrigada, parabéns. Tá? Um beijo para todas e uma boa noite. Alguém mais gostaria de manifestar? Não? Realmente, né? Acho que foi uma aula, né? Essa noite nós tivemos uma aula magna, né? Da literatura, da poesia, da filosofia. Como a gente aprende, né? Aprende com o outro, aprende com os encontros.
isso é maravilhoso, né? Que a informática nos possibilita, né? E eu acho que descobrimos, né? Mais uma forma da gente se encontrar e de aprender e fazer trocas, né? Mesmo à distância, mesmo longe do abraço, né? Físico, mas a gente sente o abraço, né? A gente sente o abraço carinhoso de cada uma de vocês. Então, a presença de vocês nessa noite foi essencial, foi maravilhoso, maravilhoso. E essas duas obras, então, vieram também para nos abraçar, né? Poesia, filosofia, a psicologia também, né? E então eu quero agradecer, né, cada uma de vocês pela noite, né? Por esta possibilidade de a gente aprender um pouquinho mais, né? De mergulhar, de circular em vários caminhos, né? Percorrer novos caminhos, inclusive. Tá? Eu quero deixar aqui um convite para a próxima semana, no dia 5 de agosto, às 19 horas, teremos a palestra com Maria Helena Martins, a filha do escritor Ciro Martins, que será uma noite de homenagem aos 113 anos de nascimento do escritor e psicanalista Ciro Martins, certo? Também será pela plataforma Zoom. Então, encerrando esse bate-papo, né? Todas estão convidadas a conhecer a GEB, já deixo o convite aqui, e um agradecimento especial, então, a Caroline e a Noeli e suas convidadas, né? A Lúcia e a Isabel. E também um agradecimento especial a todas as agerianas que estiveram aqui conosco, em especial, né? Nos auxiliando para que essa noite fosse maravilhosa como foi. Ok? Eu gostaria de agradecer também. Posso? Pode. Você e a Caroline. Ok, a palavra para encerrar aqui. Tá, ok, obrigada mais uma vez, Eliane, pela, né, forma maravilhosa que tu está conduzindo a nossa associação, né, e nesse momento nos proporcionando isso que não tem preço. Muito obrigada, e para a Andréia também, tá? E toda a diretoria da GEB. A Isabel, muito obrigado pela amabilidade tua e nos trazer e estar conosco nesse momento. Muito obrigada. E as minhas coautoras, que o livro foi como a Isabel disse, foi uma soma, né? A gente lapidava as poesias em conjunto. Então, tinha o respiro, o ar de todas. As minhas amadas e queridas psicodélicas e a Fá. Obrigada, meu amor, por aceitar o convite. Minha filha, todos os participantes e um beijo especial à minha neta, que me trouxe uma emoção inconfundível. Imensa. É isso, gente. Muito obrigada. Boa noite a todas essas lindas mulheres maravilhosas e essas palavras fantásticas. Um beijo para todas. Boa noite, queridas. Até a próxima. Até. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.